Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre o comportamento do dólar. Bom, essa de longe foi uma das variáveis mais importantes ao longo de 2025 pelos impactos que produziu no ambiente econômico e político. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá no final de 24, a gente viu um grande estresse na moeda, reflexo tanto de um dólar globalmente forte, quanto das incertezas fiscais aqui no Brasil. Mas a história desse ano foi praticamente uma história de queda do dólar. Enquanto no final do ano passado a gente bateu quase 6,30, o que a gente viu nas últimas semanas é uma moeda oscilando mais próxima a 5,30, R$ 1 abaixo. Bom, e qual que é a história? O que isso impacta para a gente? Com o recuo do dólar, o custo das empresas também cai, elas repassam menos e, portanto, a inflação cede, o que favorece, por exemplo, corte de juros pelo Banco Central no ano que vem. Mas não é só o ambiente econômico que é favorecido. O ambiente político também. O dólar é um termômetro de como as pessoas olham a economia. A economia é uma variável tradicional para se avaliar o governo. Portanto, tanto a piora do governo no começo do ano quanto a melhora na avaliação do desempenho do setor público pode ter a ver com o comportamento do dólar. Portanto, o impacto na economia e na política foi muito claro. Agora, o que explica esses movimentos? Tradicionalmente, se a gente olhar, a gente tem quase 25 anos de experiência com o regime de câmbio flutuante. A gente sabe que diferencial de juros é importante porque atrai ou não fluxo de capital para o Brasil. O preço de commodities também é relevante porque somos exportadores. O risco global e local pode ou não afugentar fluxos de capitais para cá. E por último, o dólar global. O que chamou a atenção nesse ano foi o papel do dólar nos mercados internacionais. Existe muita desconfiança hoje em relação aos Estados Unidos por razões econômicas, comerciais, financeiras, institucionais, não importa. O que é relevante é que os investidores estão muito mais cautelosos e estão procurando diversificar seus investimentos saindo do dólar. Tanto é que o dólar perdeu a correlação estatística histórica que ele tinha com juros de 10 anos nos Estados Unidos. Toda vez que você tem juros elevados nos Estados Unidos, o dólar tende a ser forte. Mas a gente teve juros elevados e mesmo assim dólar fraco. Portanto, a gente tem uma reacomodação do dólar global e isso favoreceu a moeda. Mas isso tudo é passado. O que interessa pra gente é olhar o futuro e quem vai ficar com esse osso duro aí é o Carlos. Carlão, conta um pouco da história que a gente está vendo para 2026 em relação à moeda norte-americana. As dúvidas para 26 elas continuam parecidas com o que a gente viu em 2025. Estruturalmente, a história de um dólar mais forte pós-pandemia deve continuar. Da pandemia para cá, a gente viu o dólar ganhar força por percepção de maior crescimento potencial, inovação com inteligência artificial, os Estados Unidos saindo como ganhador desse processo e isso ajudando a fortalecer o dólar. Mas dentro desse novo patamar, mais forte que o dólar tem operado no pós-pandemia, 2025 foi um ano em que o dólar perdeu força, dentro ainda desse patamar mais elevado, mas perdeu força frente às outras moedas por decisões conjunturais de política nos Estados Unidos, particularmente os riscos institucionais, ataque à independência do Banco Central, uma série de medidas econômicas ali de fechamento da economia que prejudicam o crescimento econômico, como tarifas, restrição de mão de obra, imigração, etc. Então tudo isso acabou prejudicando o dólar ao longo de 25. Além do diferencial de juros, Então, como nos Estados Unidos se iniciou um processo de redução da taxa de juros, isso reduz também a atratividade do dólar e ajuda a enfraquecer a moeda com relação às demais. Agora, parece que esse processo de enfraquecimento do dólar já começa a ter dificuldade de avançar. Não porque essas mudanças conjunturais nos Estados Unidos deixaram de acontecer, mas porque quando a gente olha para os outros países, principalmente as moedas de G10, como Japão, Europa, tem outros motivos para a fraqueza dessas moedas também, Então elas competem com o dólar, são elas que determinam se o dólar está mais fraco ou mais forte. E como elas têm os seus próprios motivos para enfraquecimento, fica difícil o dólar continuar enfraquecendo contra essas principais moedas. E do outro lado, o fortalecimento do dólar também é complicado, dado que a gente vê um processo de corte de juros ainda acontecendo nos Estados Unidos, também
problemas institucionais ou as decisões políticas devem ser muito similares em 2026 ao que foram em 2025, tensões geopolíticas, etc. Então, não tem grandes motivos também para que o dólar tenha um fortalecimento muito maior. Por isso, a gente deve ver um ano aí de muita oscilação próximo do patamar atual. Mas quando a gente olha para o real brasileiro, aí os riscos locais acabam pesando mais. E como é um ano eleitoral, ainda com problemas fiscais bastante agravados, a gente pode ter um ano de moeda mais pressionada, muito mais por fatores locais do que por um fortalecimento da moeda americana no mundo. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo episódio. Um abraço.